Anel 2, o direito à convivência familiar e comunitária. Painelistas, Maristela Cizeski, do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, Pastoral da Criança, Instituto Arnes, José Roberto Poiani, juiz de Infância e Juventude de Uberlândia, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sidney Fiore Júnior, promotor de Justiça de Tocantins e que tem a coordenação da Maria Aparecida Luca, ouvidora geral externa da Defensoria Pública de Santa Catarina e coordenadora de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. A todos, uma salva de palmas. Subam ao palco, por gentileza. O tempo passa muito rápido e nós queremos saber se o Jonathan Hanay, que está online e que vai dividir a sua fala com a nossa querida Maristela, está nos ouvindo. Tudo certo? Bom, retomando então os trabalhos desta tarde, eu gostaria de dizer da minha imensa gratidão, Maristela, e faço aqui, pelo convite feito por você e pela Lília, dizer a vocês que me sinto inebriada e feliz por estar na terra deste maravilhoso ser humano que foi Zilda Arnes. E, aproveitando a oportunidade, gostaria de me apresentar, não sem antes saudar a minha ancestralidade. A minha ancestralidade retoma e expressa a nossa conexão com os nossos antepassados. Não fossem eles, nós não estaríamos aqui lutando pela construção de um outro mundo, de uma outra sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais igualitária, em que os direitos das crianças e adolescentes estejam à frente para resgatar o propósito constitucional do artigo 227, no sentido de efetivamente implementarmos políticas públicas para a construção de um Estado brasileiro realmente cidadão e democrático. Então, com isto, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Maria Aparecida Luca Calvila, sou professora universitária, estou ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, no primeiro mandato, e também estou, recentemente, vice-presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil. Desde já, quero colocar o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil à disposição de todas as pessoas que estão neste auditório, mas também aquelas que nos assistem de forma online. A todo o Brasil e em todo o Brasil existem 17 ouvidorias gerais de defensorias públicas. Estamos lutando para efetivá-las nos 10 estados faltantes, justamente porque nosso propósito é fortalecer a atuação das defensorias públicas no Brasil, enquanto uma instituição no sistema de justiça que garanta efetivamente o acesso à justiça integral e gratuito aos que mais precisam. Com isso, vou passar a Maristela e também, após, ao Jonathan, para que façam as suas apresentações e as suas falas por 20 minutos. Muito boa tarde a cada uma, neste maravilhoso momento, e ladear a mesa aqui com o meu amigo Poiani, Sidney, e com a Cida, e o Jonathan, que está online, que ele está lá no Ceará e não conseguiu vir, mas ele vai nos ajudar neste momento. Sou uma mulher branca, cabelos também brancos, estou com uma camisa vermelha e um chale colorido.
o que eu vou falar hoje aqui, ele nasceu no seminário anterior. Esteve conosco no seminário anterior um amigo em comum, de muitos aqui, que se chama Jesus Palácios. É um professor da Universidade de Sevilha, na Espanha, e ele, então, um dia, quando terminou o seminário, a gente foi conhecer os povos originários, fomos conhecer serviços de acolhimento aqui no Brasil, fomos a outros lugares, e ele, então, fez um convite à minha pessoa e ao Jonathan, que a gente poderia conhecer também um pouco do serviço de acolhimento familiar da Espanha. E então, eu e Jonathan, em fevereiro, fomos para a Espanha, no momento em que nós... está ali o momento em que nós, então, conversamos com os serviços de acolhimento. Eu vou ficar de pé. E com o professor Jesus Palácios, que nos acompanhou o tempo todo nesse momento da nossa estadia na Espanha e passagem em outros lugares. Bom, o que nós fomos fazer lá? Conhecer os cuidados alternativos pela experiência que Jesus também teve conosco, que ele ficou um tempo a mais no Brasil, e então a gente visitou vários espaços. A gente então foi, o nosso anfitrião foi ele, e a gente foi conhecer os programas, os serviços de acolhimento familiar nas províncias de Cádiz, Huerta, Córdoba e Sevilha, e depois, então, fomos ter uma aula magnífica com o professor Jesus Palácios e com o professor Jesus Jiménez Morago sobre as últimas pesquisas do acolhimento na Espanha. Momento muito rico, muito interessante. Então, a última, no mapa aí está abaixo, ao lugar onde nós permanecemos um bom tempo, em Andaluzia, e onde a gente, então, conseguiu visitar todos os serviços que a gente tinha um interesse de conhecer. Claro que orientados por Jesus Palácios. Bom, a Espanha hoje tem uma população de 47 milhões, a democratização e constituição é de 78, 17 comunidades autônomas, 40 mil crianças abaixo de 18 anos em cuidados alternativos, 20 mil em instituições, sendo 1.100, olhem bem aí, 1.100 de 6 anos instituições, crianças entre 3 e 10 anos. Desculpa, 3 e 10 crianças. 20 mil em acolhimento familiar. Bom, o que nós temos aqui? 11.100 em acolhimento familiar na família extensa, ou seja, um percentual de 59,5%. 8.100 em acolhimento familiar, olha o termo ali, família estranha ou família ajena, que é o modelo do Brasil de família acolhedora. Bom, os lugares que nós visitamos foram Huelva, Sevilha, Córdoba e Cádiz, para entender um pouco os cuidados alternativos que Jesus Palácios nos trouxe e nos apresentou aqui no Brasil. Ele não fez a fala nesse sentido no seminário, mas a gente, uma conversa paralela, tivemos esse interesse em conhecer. Bom, a população de Andaluzia, onde nós estivemos, são 8 províncias, equivale os estados, as regiões do Brasil. O estado são 3.459 crianças abaixo de 18 anos em cuidados alternativos e 2.367 em acolhimento familiar. Ou seja, nós conseguimos visitar uma boa parte desta população. Como que é a organização do sistema de proteção lá?
Então, eu peço aos colegas, se puderem colocar o Jonathan, para que ele, então, possa fazer também a sua participação, porque nós fomos juntos lá. Conseguem colocar o Jonathan? Jonathan? Estou aqui. Perfeito. Então, eu vou muito rapidamente. Para quem não conhece Espanha, ali vive uma ditadura até 1978. Então, é só a partir da democratização do país que eles começaram a desenvolver novos marcos legais, inclusive da infância, que vocês podem ver aí. Uma questão que notamos é que eles têm em lei um checklist sobre o que constitui o melhor interesse da criança. Não é somente a partir do olhar profissional, mas está definido em lei. E aí, para poder afastar a criança dos pais, tem que seguir com evidências antes de retirar a criança. Seguindo para o próximo slide. A organização do sistema de proteção, aqui eu estou misturando a nomenclatura do Brasil para facilitar a compreensão do público. O Serviço Social de Proteção Básica é ofertado pelos municípios, onde tem equipes de assistentes sociais e psicólogos que têm um trabalho preventivo junto às famílias e que interage com a educação, saúde, polícia, etc. É somente com famílias já identificadas com problemas. Eles também têm um sistema informatizado que é alimentado por todo o sistema de garantia de direitos quando há uma preocupação com relação a uma criança, uma família. O próximo nível, que seria o que a gente conhece como proteção especial, é ofertado a partir de equipes que pertencem ao nível estadual, no caso Andaluzia, e que estão alocados numa província em específica. Então, eles trabalham em diversos municípios. Estas equipes, as equipes de tratamento familiar, têm 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 2 educadores sociais e focam na manutenção das crianças junto com seus pais. Próximo slide, por favor. Não. Jonathan, está me ouvindo? A gente não consegue passar os slides com você, então você tem que explicar para as pessoas aqui sobre porque se você falar o próximo slide, ele não está conseguindo passar. É possível tirar eu e deixar só minha voz e passar os slides? Isso. Eu vou, enquanto isso, Sim, eu vou Jonathan, falando. já está somente o slide agora na comissão da tutela e sua voz. Na comissão de tutela. Então, se uma criança precisa ser retirada dos cuidados parentais, quem decide isso é uma comissão chamada Comissão de Tutela, que é composto, é presidido por um advogado independente, representações do Serviço Social Estadual. Estamos no slide certo? Não, Jonathan. Nós estamos só visualizando você. Agora vamos tentar aqui com o pessoal do apoio fazer a apresentação. Só um minuto.
Jonathan, ok para ti? Aqui nós Apareceu. estamos... Comissão de tutela novamente. Tá certo. Posso falar? Sim. Tá certo. Então, a comissão de tutela, que é quem decide o afastamento de uma criança dos seus pais, tem esta composição, que é uma composição técnica de representantes da área de serviço social, mas também de advocacia e também de educação e saúde. Então, qual é o papel? Próximo slide, por favor. A comissão de tutela que decide, quando ela decidir por um afastamento de uma criança dos pais, e os pais recorrem, que quando eles recorrem em juízo, a decisão da comissão é mantida até que tenha uma definição final do juiz. Enquanto está sendo decidido por um juiz, a criança continua na sua colocação. O único outro espaço quando um juiz está envolvido no sistema de cuidados alternativos espanhola é para assinar as determinações de adoção. Próximo. Então, depois que a comissão decide retirar uma criança dos pais, esta decisão é distribuída para os pais, para a organização social que tem serviço de acolhimento e, quando tem família acolhedora extensa ou estranha, para eles também. Outra questão, quando a decisão de acolhimento pode ser temporária ou permanente e é acompanhado por um termo de guarda. Esse termo de guarda é emitido pela comissão e tem validade legal. Além de conceder a guarda, ela também define os direitos e deveres da família para com a criança e os serviços que devem acompanhar a criança e que tipo de atendimento esta criança tem direito. Também tem um ofício de inserção que tem um relatório mais completo sobre o histórico da criança, hábitos, necessidades, etc. Próximo, por favor. Na Espanha, 100% do acolhimento familiar e acolhimento institucional é realizado por organizações sociais. As organizações participam de chamamentos públicos que são feitos pelos estados e o financiamento é pleno. Vocês veem aqui, cada serviço tem essa composição e, dependendo da população da província, tem um ou dois serviços contratados. Próximo. Então, uma questão, como vocês veem, Espanha, eles incluem no mesmo sistema de acolhimento familiar, família extensa e família estranha, que é o tipo de acolhimento familiar do Brasil. Vocês vão ver que tem valores diferentes. Aí, quando é um SM, é de salário mínimo, certo? Então, vai desde 1/3 de um salário mínimo até metade ou um salário mínimo inteiro, só em casos excepcionais. Mas, em geral, é meio salário mínimo e, para a família extensa, 1/3 de um salário mínimo. Próximo. Visitamos essas 3 províncias, o Serviço de Acolhimento Familiar, Cádiz, Huerta, Sevilla. Em Córdoba, visitamos uma espécie de ILP, como seria conhecido em
Brasil, um para crianças, um para recuperação de pessoas que sofreram acidentes. Próximo. Jonathan? Sim. Então, deixa eu só trazer aqui. Como o Jonathan falou, a gente visitou esses serviços e no momento que o Jonathan trouxe ali, a última, que é uma espécie de uma ILPI no Brasil, mas é para recuperação ou algum trauma que a criança sofreu, e ela, então, tem esse espaço de acolhimento. Mas a visita foi muito interessante, porque aprendemos muito com a Espanha, da forma que eles fazem. Também nós temos ali, visitamos Porto Real e o Elva, e também em Sevilha. Em todas essas visitas, o tempo tá esgotando aqui, nós pudemos perceber o quê? Que talvez o Jonathan possa depois também voltar a falar mais uns 2 minutinhos, o vínculo do técnico com a família. Então, Jonathan, eu devolvo a palavra para você, para que você fale um pouquinho sobre esse vínculo. Tá certo. Seria bom se passasse o slide rapidamente. O slide está em Porto Real. Está em Porto Real, tá. Então, o que nós notamos é que, apesar de ter números grandes de atendimentos para as equipes, a forma que as organizações sociais fizeram era para efetivamente ter um técnico de referência para cada família. Esses técnicos atendiam as famílias por bastante tempo, às vezes 5, 6 anos, porque o atendimento à criança em acolhimento familiar vai até os 18 anos, se continua dentro desse acolhimento, seja na família extensa, seja na família estranha. Nos marcou essa questão também no lado técnico, que o número de técnicos que foram destacados para trabalhar a família extensa era em número menor do que o número de técnicos destacados para trabalhar com a família estranha. Além do trabalho do técnico individual com cada família, que acontecia ora nos centros das OSCs, ora nas casas das pessoas, também em Porto Real eles realizavam grupos de apoio para os adultos e também para adolescentes e crianças. Passando para você, Maristela. Obrigada, Jonathan. Então, o que a gente pôde perceber lá, que a organização, eles têm, chega ao juiz, ao sistema de justiça, só no momento em que já foram esgotadas todas as tentativas e as tratativas com essa comissão. Essa comissão, a gente conversou com a comissão lá, junto com Jesus Palácios, e eles nos trouxeram esse cuidado que eles têm de proteger a criança e proteger de uma forma que primeiro, ela vá para a família extensa. E se precisar, então ela vai para a família, no Brasil, acolhedora, para eles lá, família rena ou estranha. E, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, neste momento em que nós estávamos lá, em todas as visitas, no final, então, nós fomos realmente em Sevilha e visitamos um serviço dos 2 que tinha em Sevilha. Interessante que é um edital público,
para as organizações da sociedade civil, para que elas executem os serviços de acolhimento familiar. O Estado não executa, o Estado faz a proteção básica e depois a proteção para nós, né? Eu estou transferindo um pouco para nós. Então, na realidade, o que nós temos lá é uma dimensão sempre de cuidado com a criança na proteção básica. E para encerrar, então, aqui, nós temos o Jesus Palácios e o Jesus Jimenez, que nos acolheram lá e nos ensinaram muito. Foi um momento rico, mas a gente pensa como nós temos que avançar mais no Brasil e outros países na proteção à infância. E lembrando o que foi falado hoje por Dijan e por Cláudia Vidigal no artigo 227 da Constituição Federal. Muito obrigada. Agradecemos a Maristela e Jonathan Hanay